Amados irmãos, nós temos aqui conosco a nossa irmã Natália. Acho que eu vi a Natália, eu não vi a Natália? Cadê a Natália? Natália, vem cá. Nós temos orado por você, é importante toda a igreja te conhecer. Alguns irmãos não estavam pela manhã. E seria muito importante você, domingo próximo é dia da Bíblia, né? E você está participando conosco do culto da manhã, né? Um microfone para a Natália, por favor. Dudu. Ali, Natália. Natália é membro fundadora da igreja. Quando nós chegamos aqui em 2002, você era bem pequeno. Eu não vou perguntar a idade, porque nós vamos saber a sua idade atual, né? Mas ela é formada em línguas, né? Em linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também tem mestrado e doutorado. Ela estava dando aula na universidade e ela sentiu o chamado do Senhor, largou tudo e está se dedicando ao trabalho missionário, está se preparando para fazer a tradução da Bíblia para povos não alcançados, não é? E durante o ano ela fez um intenso curso na Missão Além, lá em Brasília. Eu até brinco muito, né, porque eu falo isso, porque a Natália é a única pessoa que foi para o Além e voltou, né? Ela está aqui conosco. Depois ela ficou agora durante 2 meses, fez um curso intensivo de sobrevivência na floresta, né? Lá na Amazônia. E vai trazer fotos para nós no próximo domingo. Ela tem muita foto. E ela está se preparando para o campo missionário. Então nós temos orado e a igreja tem sido parceira e esperamos cada vez ajudarmos mais nesse trabalho missionário. Eu gostaria que você falasse para a igreja um pouquinho, né, desse boas. Você chegou aí, oi pessoal, eu sou a Natália, né? Falasse um pouquinho desse trabalho missionário, da proposta. Fala um pouquinho, Natália, vamos lá. Oi, eu sou a Natália, tenho 34 anos, graças a Deus, parece ter mais, né? Então, eu queria ser professora universitária, fiz tudo o que eu precisava fazer para ser uma professora universitária. E Deus permitiu porque os planos dele são maiores. E aí, quando eu estava terminando o doutorado, Deus falou assim, vamos fazer outra coisa? E aí, com muita alegria, eu comecei a pesquisar e eu falei, poxa, o Senhor me deu tantos anos de estudo em linguística para fazer alguma coisa com isso, né? Não é para deixar assim para nada. E aí eu entendi de Deus que era para eu trabalhar e me envolver com tradução de Bíblia. Há uma necessidade muito grande no nosso país, né, no mundo. Existem cerca de 2.000 línguas que não têm nada das Escrituras. Então imagina você falar de Jesus para uma pessoa e ela não ter um versículo sequer para ler, para se consolar, para se corrigir diante do Senhor. Então, se você tem a Bíblia em casa, você sabe o quão preciosa ela é para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu conhecimento de Deus. Imagina um cristão que não tem a palavra de Deus, né? Então, esse ano eu estive me preparando, fazendo uma formação mais específica para trabalhar com tradução. Agora eu estou orando, pedindo direcionamento de Deus para um campo. Tem alguns projetos, algumas pessoas com quem eu estou conversando para de repente me engajar e poder ir para o campo e trabalhar com tradução de Bíblia, né? Nos últimos 2 meses eu fiquei, então, em treinamento para entender e me adaptar um pouco a como é a vida numa aldeia, né? Então, no nosso Brasil, existem muitas línguas indígenas que não têm nada das Escrituras. Então, nós passamos a ser treinados para viver num contexto de aldeia, com poucos recursos, e é impressionante, a gente se adapta, viu? Coisas básicas começam a nos fazer falta, como água gelada, um banheiro, mas tudo a gente passa com muita alegria, porque é para a glória de Deus, né? É tudo sobre Ele, não é sobre nós. Então, domingo que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi essa experiência, trazer algumas fotos, algumas coisas interessantes, e espero que vocês estejam aqui para poder entender um pouco mais sobre isso, que Deus tem falado ao meu coração. Se vocês quiserem participar comigo também, é muito importante. Eu estive esse tempo todo fora da igreja, mas eu não me senti realmente fora da igreja, porque vocês caminharam comigo e eu sabia que tinha uma igreja cuidando de mim, né? Glória a Deus por isso. Natália, deixa nós entendermos um pouco mais. Tem línguas que nem a linguagem está estruturada, então você tem que estruturar a linguagem, é isso?
é ensiná-los a ler nessa língua para traduzir a Bíblia, o que é muito difícil também, não é? Isso, a tradução é um processo bem complexo. Para você chegar a traduzir, você primeiro precisa entender a língua e a cultura. Então, você precisa saber o que aquele povo pensa, como ele vive. Quando você falar que Jesus foi traído por Judas, o que isso significa? Né? Tem a história de um missionário que contou a história da traição, né, de Judas, e o povo se regozijou e começou a aclamar Judas, Judas, porque na cultura deles a traição era um valor. E o missionário não tinha atentado para isso, para trabalhar e comunicar a mensagem adequadamente. Então ele teve que fazer o trabalho dele, que era estudar a cultura, e ele achou uma história de redenção a partir de uma traição imperdoável. E aí, usando essa história da própria cultura, ele fez o povo entender que Judas foi o maior traidor da história, né? Que Jesus é o Salvador, que Jesus foi aquele que se entregou por eles também. Então, a gente precisa entender a cultura, precisa entender como funciona a cabeça do povo. E aí, depois de entender a língua, entender a cultura, saber o que é verbo, o que é nome, o que é morfema, enfim, como a língua funciona, aí sim que a gente vai começar o trabalho de tradução. E depois do trabalho de tradução, a gente precisa fazer o povo aprender a ler, porque se eles tiverem a Bíblia e não saber ler, como a gente vai fazer, né? Então você vai falar na escola dominical de manhã e poderia falar no culto à noite, então, com mais delongas. Obrigado, Natália, eu agradeço. Pode deixar ali o microfone. Os irmãos entenderem como a situação da cultura é forte, há uma história que é real, de uma tribo que estava sendo evangelizada por um pastor. E o pastor um dia chamou o cacique que tinha aceitado a Jesus e disse que ele estava em pecado. E ele, mas como eu estou em pecado? Eu aceitei Jesus. Ele falou, você tem 2 esposas. E ele falou, mas a minha tribo, todo mundo tem 2 esposas. Ele falou, mas biblicamente está errado. Você tem que resolver esse problema para poder voltar a estar em paz com o Senhor. E esse homem foi triste para casa e volta alegre no dia seguinte, dizendo assim então para o pastor, resolvi o problema, só estou com uma esposa. E o pastor, o que você fez com a outra? Ele falou, matei. Porque na minha cultura, porque naquela tribo, na cultura dele, o homem tem poder sobre a vida das esposas. Então ele matou a outra esposa e resolveu o problema que o pastor mandou que ele resolvesse. Então nós temos que, realmente, como a Natália falou, entender essa cultura, vivenciar essa situação e que Deus esteja abençoando a nossa irmã Natália. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 7. E, Senhor, com respeito, com temor, mais uma vez leremos a Tua palavra e nós pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas abrindo os nossos corações para que consigamos entender, ouvir a Tua palavra, que ela seja viva e eficaz para cada um de nós. E pedimos, Senhor, que Tu use o pregador como Teu instrumento no trazer a Tua palavra, Senhor. O que vier de Ti, que retenhamos. O que não deixemos de lado. Mas fala conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 7. Vamos ler juntos? Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados queridos irmãos, sempre tentando lembrar aqui o contexto em que nós estamos colocados, Jesus recebe pessoas que vêm de todas as regiões. Essas pessoas querem curas, essas pessoas querem milagres, coxos, cegos, leprosos, eles estão sendo levados para Jesus. O povo busca milagre. E Jesus entende e olha para esse povo e diz que eles são como ovelhas sem pastor. A ovelha não sobrevive sem o pastor. A ovelha depende integralmente do pastor, porque a ovelha, vejam como ela é um animal frágil, a ovelha é míope, não enxerga bem. A ovelha tem um olfato péssimo, ela é frágil, cheia de lã, se deitar talvez não consiga levantar por causa do peso da sua lã, mas a ovelha tem uma audição maravilhosa, é perfeita.
E é por isso, como eu tenho sempre dito aqui aos irmãos, os pastores, quando estão tomando conta das ovelhas, eles usam cajados. Por quê? Porque quando ele está andando, ele vai batendo com o cajado no chão, a ovelha, ouvindo o cajado, sabe para onde ele está indo, sabe qual é a velocidade com que ele está andando, ou se ele está parado. E aí Davi, quando fala no Salmo, me faltará, o que ele está dizendo assim, eu sou totalmente dependente de ti, Senhor, como nós somos totalmente dependentes de Deus, como ovelhas. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos leva para pastos verdejantes, é o Senhor. Então o que Jesus está fazendo? Ele está preparando os seus discípulos, no chamado Sermão do Monte, para que eles possam ensinar essas pessoas que caminham, vagam, sem uma direção. Infelizmente, amados, queridos irmãos, alguns homens que se intitulam pastores hoje em dia, se apropriando dessa situação histórica, o que eles fazem? Eles sabem que a carência do povo é por milagres, por bênçãos, por pão, por peixe. E eles tentam enganar o povo oferecendo isso em suas igrejas, como a teologia da prosperidade. E essas pessoas correm em direção a esses centros de milagres, que nós chamamos de verdadeiros supermercados da fé, onde se colocam na prateleiras produtos para serem comprados através de dinheiro e muito dinheiro. Isso é maldade, isso é pecado. E Deus vai agir sobre esses homens como sobre cada um de nós pastores que conhecemos a palavra, temos a obrigação de viver e ensiná-la. Então, amados queridos irmãos, nesse momento Jesus já havia falado em 4 momentos diferentes sobre bem-aventurança. O que é bem-aventurado? Lembrando então, a bem-aventurança ou bem-aventurado é uma expressão que os gregos utilizavam com insistência para tentar demonstrar a alegria dos seus deuses. Olha como eles vivem. Eles são bem-aventurados, eles estão sempre felizes, estão sempre alegres, não tem dificuldades. Então, isso é trazido do grego para cá, por Jesus, para dizer as bênçãos daquele que praticam essas coisas. E ele começa dizendo, as 4 primeiras tratam da relação do homem diante de Deus. Olha lá, bem-aventurados humildes de espírito. Humildes de espírito. Aqueles que sentem que carecem do Espírito Santo, da presença de Deus, de uma transformação. Depois Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque compreendem os seus erros, os seus pecados, e querem fazer uma mudança na sua vida. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, que buscam sempre caminhar na vontade, na palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e justiça, a justiça de Deus, a salvação, a vida eterna. E agora ele vai falar sobre relacionamento do homem com o próprio homem. Ele começa dizendo, bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? A ideia de misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Misericórdia é sentir a dor do outro e ajudá-lo. Misericórdia é ver uma pessoa com fome e lhe dar comida. Misericórdia é ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. E o maior exemplo de pessoa que exercia, demonstrava misericórdia na sua vida é Jesus. Ele é o exemplo extremo, supremo de misericórdia que nós podemos ver. Porque, amados queridos irmãos, ninguém nasce com a característica da misericórdia. A criança não tem esse sentimento de misericórdia. O não convertido não tem esse sentimento de misericórdia, porque a misericórdia é uma ação do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, nós vamos ver lá bondade e benignidade. Ou melhor, benignidade primeiro e bondade. O que é benignidade? É sentir a dor e querer praticar o bem. O que é bondade? É praticar o bem. Quando você une benignidade e bondade, você chega na misericórdia, que é o quê? Fazer alguma coisa por alguém que não merece, mas está sofrendo. Ele está sofrendo.
Então, amados queridos irmãos, olhem que interessante, vocês querem ver exemplos de benignidade de Jesus atuando? Abra a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Olhem que linda esta passagem de Jesus sobre a vida de uma mulher que foi pega cometendo um pecado. Olha lá, João 8, vou ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Ele diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Repare, eles não estavam preocupados em exercer justiça. A preocupação deles era tentar trazer Jesus a falar alguma coisa que pudesse ser questionada. Se Jesus dissesse assim, olha, a lei manda apedrejar realmente, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, manda apedrejar as mulheres, ou os homens pegam em adultério. Jesus poderia dizer assim, mas cadê esse homem? Por que só está a mulher aqui? Ou então Jesus assim, então, vamos apedrejá-la. Aí diriam assim, mas e o amor? Tu falas tanto em amor, e neste momento não tem amor nenhum? E se ele dissesse assim, não, vamos preservar a vida dessa mulher, vamos amá-la? Diria assim, tu estás indo contra a lei do Antigo Testamento? Não pode, isso é um erro. E aí é muito interessante, o texto continua dizendo assim, versículo 6, isto diziam eles tentando a Jesus para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Porque Jesus sabia que no coração daqueles homens havia mentira, havia injustiça. A preocupação deles não era aquela mulher. Imagine a vergonha daquela mulher. Em pé no meio daquele monte de homens, alguns talvez já segurando uma pedra para matá-la. E eles dizendo, se essa mulher foi pega em adultério, vamos apedrejá-la. Olha a vergonha dessa mulher. Insistindo. Jesus, quem não está em pecado, que faça isso. E tornando a inclinar-se, Jesus continua a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, anciãos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Esse é um ato de misericórdia, porque ela merecia morrer pela lei, mas Jesus já amou acima da lei. Jesus lhe deu uma nova chance. Jesus exerceu misericórdia sobre a vida física dessa mulher e sobre a vida espiritual desta mulher, que o reconhece como Senhor, com letra maiúscula, observem no seu texto. Essa mulher está transformada, ela foi julgada por Jesus, que lhe disse, tu estás pecando, não faças mais isso. Essa mulher nasceu de novo, ela era uma nova criatura, porque pelo ato de misericórdia de Jesus Cristo com ela. Olha outro ato lindo de Jesus Cristo, sobre um homem cego de nascença, está aqui em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Jesus
em Jericó. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46. Olhem que lindo o texto. Diz assim: e foram para Jericó. Quem? Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, fora do caminho, para não atrapalhar as pessoas. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. Na cultura judaica, homens cruéis, homens duros, né, perseguiam Jesus. O homem cego revelava para eles alguém em pecado. Eles uniam muito doença com pecado. Eles viam a doença como fruto do pecado, e o pior pecado gerava a pior doença, que era a cegueira, que não permitia que a pessoa pudesse ler a palavra de Deus. Então, quando o judeu olhava aquele cego, no seu inconsciente ou no seu consciente internamente, dizia assim: pecador miserável, por isso que está cego. Olha lá, está cego. E aí esse homem clama, ele está sabendo que Jesus está passando ali, imagine, ele é pobre, mendigava, ele é cego, e ele sabe que Jesus está passando, ele clama: filho de Davi, tem compaixão. Não pediu misericórdia não, compaixão, que ele está dizendo o seguinte: estou passando por dificuldade. Meio que ele diz assim: bota uma moedinha aqui para mim. E os discípulos o que é que faz? Não incomoda o mestre. Não incomoda o mestre. É um desrespeito teu. Tu és um pecador. E ele insiste agora, ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu não mereço, mas me ama, me ajuda. Eu estou passando por necessidade. E aí Jesus para. Ele diz assim: manda que ele venha. E o texto diz que aquele mendigo levanta e larga a sua capa. A ideia é: o mendigo, o que é que ele tem? Nada. A sua capa é a sua cama, é o seu cobertor, é a sua casa, é a sua companhia. Ele largou tudo que ele tinha. Não havia mais sentido em ter absolutamente nada, porque ele encontrou Jesus. E ele se aproxima de Jesus, e Jesus o testa, toca o seu coração e pergunta: o que é que você quer? Porque, amado, às vezes Jesus faz isso conosco. Nós estamos sofrendo, clamando. Aí Jesus pergunta assim para você: mas você quer o quê? Porque ele quer saber a real necessidade do nosso coração, o nosso sentimento. Porque nem sempre nós exclamamos aquilo que nós sentimos ou queremos. E esse homem diz assim: eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero nada, eu quero enxergar. Eu quero enxergar. E Jesus assim: a tua fé te salvou. A tua fé não te curou não, a tua fé te salvou. Jesus se preocupou, a misericórdia de Jesus trouxe transformação à vida física e à vida espiritual desse homem. Amados, queridos irmãos, nessa bem-aventurança, Jesus fala que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Os misericórdios alcançarão a misericórdia de Deus. E lembrando aos irmãos, misericórdia é uma graça de Deus àqueles que são salvos e lavados em Cristo Jesus. Vários tipos de misericórdia nós poderíamos dizer. Por exemplo, nós temos que ter misericórdia a vida espiritual da pessoa. Jesus alerta em Mateus 10, versículo 28, que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas aqueles que matam a alma.
Porque matar o corpo simboliza a morte espiritual, mas matar a alma significa a morte física, a morte espiritual. É não estar com Deus no paraíso, é não gozar das maravilhas celestiais, é viver eternamente no inferno com dor e com sofrimento. A nossa maior preocupação é com a vida espiritual das pessoas, amados queridos irmãos. A primeira finalidade da igreja é adorar, glorificar a Deus e pregar a salvação do Senhor. A ação social é importante, é necessária, mas está em segundo lugar. E muitas vezes nós perdemos esse sentimento de misericórdia por aqueles que já estão feridos. Quando nós passamos com o nosso carro aqui na frente e vemos aqueles homossexuais ali, muitas vezes nosso coração diz algo ruim para nós, como: para que eles estão aqui? Por que não tira esses homens daqui? Por que não acabam com esses homens? A nossa filha Raquel e nosso genro Rafael, eles fizeram um trabalho de evangelização com esses todos. Até hoje eles buscam a nossa filha que está em São Paulo. E descobrimos coisas incríveis, não é? Quase todos vêm de famílias evangélicas. Conhecemos 2 mais próximos que foram no casamento da minha filha Raquel, e ela pediu que a pregação fosse evangelística. Um deles se chama Oséias, o outro se chama Jonas. Pessoas que passaram por dificuldade na infância, foram abusados pelos padrastos, sempre a mesma história. Reconhecem o pecado da prostituição, mas não reconhecem o pecado do homossexualismo. Um deles tivemos a oportunidade de 2 anos seguidos, né, Selma? Passou o Natal com 3 anos, passou o Natal na nossa casa, 24 para 25, nós fazemos um culto de Natal. A nossa filha nos pediu para levá-lo. E aí ele, se aproximando de nós, ele revelou, porque eles não dizem os nomes reais, eles usam os nomes de fantasia. E nós podemos falar de Jesus, podemos falar de salvação, oramos com ele, clamamos por ele. E sempre que eu passo com um carro aqui, um deles ainda está aqui, o outro foi para o Nordeste, né? Está aqui. Sempre que eu passo por aqui, ele dá até login para mim. Aí uma vez eu estava conversando com a Raquel por telefone, falei: Raquel, o Jonas está ali, e sempre que eu passo ele dá até login para mim. E a Raquel falou: eu sei, papai, ele está reclamando que você não retribui. Agora quando eu passo para o Jonas, eu buzino, dou até logo para ele. Transvestido de mulher, se prostituindo ali, mas é alguém que precisa da misericórdia de Deus. Também precisa da nossa ação de misericórdia, porque ele vai para o inferno. Se Jesus Cristo não tocar aquele coração, não mudar aquela vida, ele vai para o inferno. Devemos ser misericordiosos com aqueles que já estão feridos, machucados. Devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem, que nos machucam. Olha Estevão, primeiro mártir, diácono da igreja, sendo apedrejado, morrendo, lá em Atos 7:60, ele diz assim: Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Ele está dizendo como Jesus Cristo: eles não sabem o que fazem. Não pune eles não, Senhor. Tem misericórdia. Estevão demonstrou ter misericórdia por aqueles homens e pediu ao Senhor que tivesse misericórdia por aqueles que o estavam matando. Quem não perdoa, não pode ofertar misericórdia, não pode adorar a Deus, adoece, não recebe o perdão de Deus. Talvez alguém aqui continue carregando na sua vida uma dor horrorosa, alguém que o machucou, lhe fez mal, não consegue liberar perdão, não consegue esquecer, e vai levando isso. Eu lembro da história de um pastor que os alunos, ao chegarem no seminário, e ele estava dando uma aula sobre perdão, ele desafiou os alunos a levarem na sua mochila, em todos os lugares para onde eles fossem, um saco com 5 quilos de batata. Eram jovens, fortes, e não há problema nenhum, esse peso é fácil para nós. Colocaram ali, e durante um mês inteiro eles estavam andando sempre com aquele saco
de batata em suas mochilas, até que eles começaram a reclamar. Não do peso, mas do fedor das batatas que apodreciam. E o pastor então os ensinou, como Deus nos ensina, aquele que não consegue perdoar vai sofrer, vai sentir um mau cheiro a sua vida inteira, da dor, do sofrimento, porque não consegue perdoar, porque não consegue esquecer, aquela ferida está sempre aberta, ele não consegue exercer a misericórdia sobre aquela pessoa. Por que devemos ser misericordiosos? Porque o Senhor diz que seremos bem-aventurados. Aquela pessoa que consegue amar e ajudar, ela será amada e ajudada por Deus. Será bem-aventurado, será extremamente feliz, abençoado. E nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. O propósito de existência é adorar, glorificar a Deus e servi-lo pleno e eternamente. Ninguém aqui foi criado para ser feliz. Ser feliz é uma consequência daquele que se lança nos braços do Senhor e se submete à sua vontade, mas nós fomos criados para adorar e glorificar a Deus em tudo. A palavra de Deus diz assim, quer comais e bebais, ou seja, as ações mais primitivas, necessárias para a sobrevivência do homem, que se faça para a glória de Deus. Em tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Eu costumo conversar muito com os jovens e dizer exatamente isso para eles. Quando você tiver dúvida se o que você está fazendo é para a glória e honra de Deus, imagine Jesus Cristo se aproximando de você naquele lugar, naquele momento, com aquela ação, se ele se sentiria feliz e alegre com você. Devemos ser misericordiosos, porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. Lá em Hebreus 13:16 diz assim, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Em Miqueias 7:18, o profeta diz assim, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E assim seremos recompensados nesta vida e recompensados na vida eterna. Dudu, vem aqui com o grupo de louvor. Uns textos muito interessantes aqui, eu vou tentar trazer alguns para os irmãos, textos bíblicos, que nos dizem o seguinte, olha que interessante. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Ou seja, aquele servo do Senhor que exerce a misericórdia, ele é abençoado pessoalmente. A alma generosa prosperará e a quem dar a beber será descedentado. Provérbio 11:25. A misericórdia abençoa a sua prosperidade física. É sempre compassivo e empresta a sua descendência, será uma bênção. Aquele que é compassivo e empresta a sua descendência será uma bênção. Salmo 37:26. Não apenas ele é abençoado, mas seus filhos, filhas e a sua família. Salmo 41:2. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Salmo 41:1-2. Deus promete vida longa. Ou seja, aquela pessoa que é misericordiosa, ela já recebe bênçãos aqui. Vida longa, prosperidade, proteção, carinho de Deus. E principalmente no céu. No céu. Não são as nossas boas obras que nos levam ao céu. É a misericórdia de Deus, que nos ama apesar dos nossos defeitos. É o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por nós e levou os nossos pecados. Amados queridos irmãos, eu vou para o céu. Somente o Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito
se você vai ou não. Só você sabe se vai. Eu vou. Eu espero encontrar você lá um dia. Mas, amados queridos, o fruto da salvação aqui se demonstra como necessário a misericórdia. O amar, o se envolver, o perdoar, não apenas sentir, mas executar, viver. Difícil. Algumas pessoas têm histórias de vida terríveis, difíceis de perdoar, difíceis de esquecer, mas carregar isso ao longo da sua vida aqui na terra, lhe trazendo dor, sofrimento, peso, mau cheiro. Exerça a misericórdia. Como alguns irmãos gostam de dizer, libere perdão. E olhe para o alto, olhe para Deus. Porque o que o Senhor diz é: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia de Deus. Não seja indiferente ao sofrimento do seu irmão, à necessidade do seu irmão. Ajude-o, como Jesus ajudou aquele homem cego, sentado à beira do caminho em Jericó. Como Jesus ajudou aquela mulher pega em adultério, que seria apedrejada e morta. Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu sabes aqui, Senhor, que algumas pessoas estão machucadas ao longo de nossas vidas. Passamos por alguns momentos difíceis que nos marcam, nos machucam e nem sempre conseguimos perdoar. Ensina-nos, Senhor Deus, a perdoar. Mas mais ainda, Senhor, fortalece, Senhor, em nós a benignidade e a bondade, para que possamos nos preocupar com os necessitados e possamos exercer sobre eles o amor que o Senhor nos ensinou. Amá-los, amar ao próximo como a nós mesmos. Difícil, Senhor Deus, fácil de falar, fácil de entender, mas difícil de realizar. Somente, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo pode nos ajudar, Pai, para que assim o façamos. E entendamos que a maior alegria do Teu servo, a maior alegria que nós podemos ter, é saber que vivemos para Te servir. E já somos abençoados aqui na terra, e o seremos também nos céus. Por isso, ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos, nós te pedimos. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos.